Dalida. Você seria capaz de brigar e agredir mesmo fisicamente alguém? Sair no tapa, digamos assim. Você seria capaz? Você sabe, quando eu era mais nova, eu costumava ter um sonho de que eu estaria numa briga, mas dentro d'água. E aí você perde a força no braço, né? Então, eu nunca fiz isso. Às vezes, com relação a alguns políticos, me dá vontade. Né? Quando a gente vê esses caras com umas bazucas que saem assassinando pessoas a eles, não fala, mas por que não pegam algo mais assim, né? Vai dar um resultado. Algum resultado positivo, né? Dá uma dizimada assim numa laia. Não é uma sugestão, não quero que assistisse ninguém, eu tô brincando. Mas assim, passa pela cabeça. Não sei. Eu fui a um astrólogo ontem, que segundo ele diz que eu já vim ao mundo com uma fúria, né? Aí eu falei, fúria em que sentido? Ele falou, fúria no sentido de fúria mesmo. Aí eu falei, mas como assim? Eu sou tida por uma pessoa bacana, tranquila. Até o pessoal comenta, nossa, como você é calma, como você é tranquila. Mas realmente foi uma coisa que eu fui domesticando. Quando eu era menorzinha, assim, eu era muito brava. E com o tempo, eu fui canalizando para não machucar os outros, né? Porque isso também desgasta a gente. Mas quando eu sinto se eu seria capaz, eu sempre acho que eu sou capaz de tudo. Tanto de coisas que eu gostaria de ser capaz, quanto que eu... Acho que todo mundo é capaz de tudo assim, mas não é meu impulso primordial. Você já recebeu propostas indecentes? Já. Já. Mas aí eu corto rápido. Rápido, assim. Às vezes até com uma risada, assim. Porque quando é uma coisa tão diferente da sua natureza, não há nem por que brigar, né? Você ri e fala, não tá enganado. E segue. Engraçado. Eu sei hilário. Só pode estar brincando, né? E eu acho realmente que a pessoa está brincando. Depois é que eu vou ver que eu disse não com delicadeza, porque eu não botei fé. As pessoas às vezes falam, nossa, como você foi de uma sacação, né? Eu falei, que sacação? Pô, porque o cara falou não sei o quê. Eu falei, não, mas ninguém pode estar falando sério com uma coisa dessa. Alessandro, você acredita em milagres? Você já recebeu algum? Cada um tem uma definição do que é milagre, né? Eu já tive uma experiência espiritual, que eu não sei até se vai de acordo com a casa, digamos, né? Com a rede de vida e tal, mas eu tive uma experiência extracorpórea, digamos assim, que foi muito impressionante para mim e que me deixou claro do que eu sempre respeitei, sempre senti, sempre fui muito intuitiva, sensitiva e tal, mas ficou muito claro nesse dia que não existe só o mundo como a gente conhece, né? Que há uma espiritualidade mesmo, assim, porque eu vivi um momento numa outra dimensão mesmo, uma dimensão onde eu não estava em lugar algum e ao mesmo tempo eu estava em todos os lugares, onde eu não estava em tempo algum, ao mesmo tempo eu estava em todos os tempos. E haviam cores que eu não conhecia, né, sensações e uma compreensão da vida detalhada e tão prolongada que levaria dias, meses, anos para eu entender e conseguir explicar o que eu passei ali. Mas eu falei assim, bom, pode ter sido um sonho também, né? Mas o que ficou claro para mim de que não foi é porque eu estava num avião, e isso que eu pensei, eu podia ter dormido no avião, mas a experiência aconteceu quando o comissário de bordo perguntou, café? Eu fui levada para esse outro universo.
E quando eu voltei, pensei, nossa, eu devo ter dormido muito, porque quantas coisas aconteceram, que sonho longo. Mas o comissário olhou para mim e perguntou, açúcar? Aí eu falei, acho que não foi sonho. Alguma coisa bem diferente aconteceu aqui. Então, assim... bom, vocês falam que a gente pode responder de acordo e tal, assim, cada um tem a sua fé, às vezes me perguntam se Deus existe. Eu digo que de Deus existimos. Na minha crença particular, o que forma a grande consciência universal é a união de todas as consciências, não só humanas, mas de tudo que tem vida, né? E então, daí a nossa grande responsabilidade em transformar o mundo, daí que acho rezar bacana porque é um momento de diálogo consigo e do religare, né? Do diálogo com a comunidade, do diálogo com a consciência exterior que se cria, mesmo no teatro, a gente tem essa sabedoria de que a união de indivíduos na plateia forma uma personalidade. Por isso plateias são diferentes, por isso igrejas são diferentes, por isso pessoas quando estão unidas formam um movimento, né? Daí a grande importância da religião, das religiões, uma das grandes importâncias. Mas só rezar não adianta, porque o mundo é feito de coisas materiais, assim foi criado, né? Então a consciência deve partir para a ação. Daí essa resposta de eu existimos, porque para cada indivíduo deve ser trabalhado espiritualmente e daí agir de acordo com a sua verdade mais profunda. O Gandhi dizia isso, né? Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, né? Então não adianta só desejar que as coisas mudem, há que se fazer algo para isso. E começa pelo exemplo. Alessandra, o que você mudaria no seu corpo se tivesse que mudar? Você ganhou uma cirurgia, uma mudança, tem que escolher, você tem um corpo bonito. Muito obrigada. Mas a gente talvez tenha sempre alguma coisinha que prefere mudar. O que seria no seu caso? Acho que eu teria um pouco mais de cabelo. O seu cabelo é bonito. Obrigada. Alessandra, qual é o maior pecado que uma mulher pode cometer depois dos comerciais?